Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. O Vinícius Augusto Trindade é fruto do amor especial de Deus para com um filho vulnerável. Ele nasceu em uma família tradicional, mas muito cedo na vida perdeu o pai de maneira trágica, e isso desestruturou totalmente a família e forçou sua mãe a ver os filhos irem morar em outros lugares com outras pessoas. Entre tantos desafios e passando por tantos caminhos diferentes, o Vinícius teve que trilhar por vales escuros e quase que naturalmente poderia ter escolhido um rumo muito diferente para sua vida. Mas a graça de Deus falou mais alto e ele teve a força e a vontade de seguir nos caminhos do Senhor, que transformou a sua história em 180 graus. Vinícius, você é muito bem-vindo aqui nesse programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Muito obrigado também. Então, Vinícius, vamos começar do começo? Vamos. Quando você nasceu, qual era a situação da sua família? Bom, eu digo que é uma família até que seria normal. Meu pai, minha mãe, eu já tinha uma irmã e logo depois tive mais um irmão, éramos nós três, e eu tinha tudo, porque meu pai dava de tudo para nós. Eu não sabia como que era isso, mas nós tínhamos tudo que precisávamos. Você se lembra dele? Muito pouco, muito pouco. Olha só. O que aconteceu com seu pai, Vinícius? Quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, o meu pai se envolveu com algumas coisas erradas que ele já vinha fazendo, porque ele era traficante e comandava toda a cidade de Tatuí, na década de 90. E na época ele acabou se envolvendo num assalto com a minha mãe, não deu muito certo. A polícia fez um acordo com a minha mãe porque meu pai conseguiu fugir e para que minha mãe continuasse com a guarda de nós três, os 3 filhos, então ela teria que entregar meu pai. Meu pai foi preso, não era a primeira vez e eu lembro muito bem quando eu tinha 5 anos, minha mãe levou eu, meu irmão e minha irmã para irmos visitar o meu pai no presídio. E assim que nós chegamos, nós tivemos que retornar. Eu não sabia o porquê. Depois de muito tempo eu fui entender que naquele dia, quando ele foi para o banho de sol, que é do presídio, ele tinha sido esquartejado dentro do presídio. Olha só. Quer dizer, uma situação que realmente desestrutura uma família, né? O que aconteceu com vocês a partir desse momento? Depois que aconteceu isso, minha mãe não tinha condições nenhuma de cuidar de nós 3, até porque ela nunca tinha trabalhado até aquele momento. Meu pai, de maneira errada, mas dava de tudo. E naquele momento, minha mãe deu meu irmão mais novo para minha tia e deu minha irmã para o pai dela, fruto do primeiro casamento da minha mãe. E apenas ficou comigo. Fiquei com ela e para ela me manter, ela começou a se prostituir. E aquilo me incomodava e eu não ficava na casa. E eu comecei a frequentar as ruas e a querer trilhar o mesmo caminho que o meu pai. Olha só, que perigo! Mas que risco isso! E tinha alguém por você? Tinha alguém que cuidava de você, que fazia comida para você? Como que era a sua vida nessa fase? Então, acabou que por ela sair muito, eu ficava muito sozinho
e eu comia muitas coisas fora, então acabou que tendo até algumas denúncias dos vizinhos contra minha mãe. Mas por volta de 8 anos, em agosto de 2000, aconteceu algo muito interessante, que acabou mudando toda a minha história, e minha mãe também acabou perdendo a guarda, né? É mesmo? O que aconteceu? Eu não queria retornar, um daqueles dias, porque eu sabia o que eu ia encontrar em casa, então eu falei, não, hoje eu não vou retornar. E foi quando eu tive um primeiro encontro com Deus, mas não sabendo que era Deus. Eu estava numa praça, em Tatuí, estava muito frio, era por volta de junho de 2000, e aconteceu que eu fiquei me aquecendo e pulando da calçada para a rua, porque eu estava apenas de bermuda, sem camisa, tinha ficado jogando bola a tarde inteira, e um irmão, um homem de uma igreja, da igreja adventista, ele acabou voltando de uma reunião muito tarde e ele me avistou de longe. Interessante que ele diz que, aí não são as minhas palavras, porque eu não lembrava, eu tinha só 8 anos, mas ele disse que de longe ele avistou, mas ele não queria parar, porque ele achou que era uma cilada de assaltantes, colocando uma criança para levar os carros de quem parasse. Então ele acelerou o carro e foi embora. Só que quando o carro passou na minha direção, o carro simplesmente parou. Olha. E eu encontrei ele há alguns anos, ele chorando muito, ele diz, eu fiquei assustado, porque o carro parou na sua direção, o vidro do passageiro baixou, e ele olhou, o carro continuava ligado, e o pé dele continuava no acelerador, mas ele ficou numa situação que ele não tinha como sair, a não ser falar comigo. Gente, olha só. E ali ele fez várias perguntas. E você se lembra desse encontro, nesse dia? Eu só me lembro que ele parando e eu falando com ele, mas eu não me lembro as coisas que foi falada. Ele me disse que a conversa foi saindo, ele estava tão desesperado achando que iam levar, tinha chegado assaltantes, que chegou um momento que eu falei para entrar, mas sempre em minha mente, de toda criança, é que não entra em carro de estranho. Sim. Mas eu senti que naquele momento eu tinha que entrar naquele carro. E aí eu entrei, e então ele levou para mim ficar na casa da família dele, com a esposa e os 2 filhos. E lá eu fiquei por volta de mais 2 meses até a situação judicial ser resolvida com relação. Gente, mas olha que coisa, um cuidado, né, especial de Deus para com você naquele dia, Já né? estava guiando tudo sem eu saber. E você foi para aquela família, o que tinha de diferente com a dinâmica daquela família lá para o que você via na sua casa? O vínculo familiar, só de ter o pai, a mãe e os filhos ali, algumas vezes eu conseguia ver culto familiar, mas foi muito pouco, foi muito rápido. Eu já tive que mudar para uma outra família em questão de 2 meses, até que foi realmente resolvida a situação judicial e minha mãe acabou perdendo a guarda. Sua mãe acabou perdendo a guarda. Quando uma mãe perde a guarda do filho, o que significa isso para ela? Vocês perderam o vínculo? Como é que foi? Naquele momento eu não sabia realmente a dimensão de tudo isso. Então tinha várias pessoas intercedendo, entrando em contato, então eu não tinha noção. Mas quando eu cheguei no orfanato, aí sim eu tive noção de tudo realmente. Eu falei, nossa, quartos com um monte de meninos, várias coisas, atividades que tinha que fazer, porque eu não precisava fazer nada, meu pai sempre manteve tudo, apesar de minha mãe também me dava muitas coisas, eu não precisava ficar fazendo muitas coisas, nem à escola eu ia. Olha só, você nem frequentava regularmente a escola? Não. Como que você aprendeu a ler, a escrever, aprendeu sozinho? Quando eu cheguei nesse orfanato, é um orfanato da Igreja Adventista, que em Araçoiaba da Serra. Eu cheguei lá dia 20 de agosto de 2000. Logo no dia seguinte eu fiz aniversário, por isso que eu marco muito bem a data, 21 de agosto. Então, naquela situação, tudo novo, comecei a frequentar a escola em Sorocaba, Colégio Adventista em Sorocaba, e ali comecei a realmente aprender as matérias que eu não sabia, matemática, português.
E aí eu comecei a ter realmente, a saber ler, a estudar realmente regular numa escola. Olha só. Você continuou em contato com a sua mãe? Ali eu tive 2 visitas da minha mãe. Até no primeiro ano eu tive 2 visitas dela. Da primeira para a segunda vez eu senti muita diferença fisicamente dela. E eu questionei o porquê que ela estava daquele jeito. Ela disse que no momento eu não ia entender. Eu estava com 10 anos. Ela falou assim, hoje você não pode entender, mas eu estou com depressão pela perca do teu pai e logo em seguida ter dado os seus 2 irmãos e agora ter perdido a tua guarda. E também eu estou com AIDS. Puxa vida. E naquele momento eu não sabia o que realmente eram aquelas doenças, já tinha ouvido falar, mas pouca coisa, estava com 10 anos. Mas foi a última visita que eu tive dela, porque logo em seguida eu recebi uma notícia que a diretora do orfanato me chamou um domingo muito cedo para fazer uma caminhada e eu entendi que alguma coisa grave tinha acontecido. Então ela disse que minha mãe havia falecido. E eu falei que queria despedir dela, mas minha família tinha ligado, já fazia 2 semanas que minha mãe havia falecido. Chegou a tirar a sua própria vida na frente de uma linha do trem, mas naquele momento eu quis fugir muito do orfanato, mas Deus não permitiu, porque realmente ele tinha um plano e Deus sabia realmente o que iria acontecer. Ele sabe. Agora, você como criança, no meio dessa situação toda, né, Vinícius? Como que eram seus sentimentos dentro de você? Como que você se via diante das outras pessoas? Fala um pouquinho pra gente das suas emoções. Eu sempre fui muito teimoso, então tudo que eu queria tinha que ser para o momento. Então, as emoções que eu tinha até ali, principalmente depois da morte da minha mãe, eu fiquei com muita raiva da minha família, porque eles ter ligado depois dela já ter falecido. E assim como do meu pai, eu queria ter despedido, mas tinha 5 anos e o caixão também foi lacrado. Da minha mãe eu tinha esperança de despedir, mas como também tinha sido lacrado e já fazia muito tempo, então acabou crescendo meio que os sentimentos que eu tinha eram de revolta, às vezes de questionar realmente por que isso para Deus. Porque naquele momento que eu cheguei no orfanato com 8 e até a morte da minha mãe, algumas coisas eu já tinha aprendido sobre Deus, sobre Jesus. E aí não batia com aquilo que eu estava passando. Um Deus de amor, o porquê dessas coisas. Exatamente, isso que eu ia te perguntar com relação à sua noção de Deus nessa fase toda, né? Porque a história começando, tanto sofrimento, né? Tanta coisa que uma criança não merece viver e presenciar. E aí quando vinha Deus à sua mente, que noção de Deus que você tinha? Algumas vezes eu pensei que Deus não existisse, porque a questão se existe, então me esqueceu. Porque é uma sequência de coisas muito rápido, em pouco tempo. E quando eu tive noção de quem era, eu questionei se era realmente aquilo que eu tinha aprendido, aquilo que eu tinha lido na Bíblia, pelos primeiros contatos. Olha, se você olhasse para trás e imaginasse assim, uma expectativa de futuro para você, qual que seria um caminho assim natural para a sua vida? Naquele momento, eu sempre tive um sonho, que nem era do meu pai, de ser jogador. Mas depois de ter visto o que aconteceu com meu pai, mesmo assim, eu queria ser que nem ele. Então eu comecei a pensar em coisas como ele fazia, de talvez ser traficante. E então eu não tinha uma perspectiva assim de vida mesmo. Já pensou que situação, hein, Vinícius? Esse programa aqui é o programa 180 Graus, o ponto da virada. Não só por uma questão de superação de vida, não é esse o foco, né, do nosso programa, mas realmente de um encontro com Deus.
Mas a sua história, ela junta essas duas coisas, né? Tanto uma superação de vida, quanto também de encontro com Deus. Qual que você diria pra gente, assim, que foi um ponto decisivo, marcante na sua caminhada com Deus? Porque você tinha dois caminhos para seguir. Um caminho que era o de um orfanato adventista, como você já disse ali, você recebia instruções religiosas, né? Mas o outro caminho era o caminho do seu pai, o exemplo que você tinha recebido, né? Qual foi o ponto em que você decidiu mesmo seguir os caminhos de Deus? Depois que eu acabei saindo do orfanato, eu acabei também passando por uma Fundação Casa. E ali eu fiquei 3 anos. E ali realmente eu comecei a trilhar todo o caminho do meu pai. A liderar todo o tráfico, todos esses tipos de coisas. E naquele momento, mas em nenhum momento eu tinha esquecido aquilo que eu aprendi. Então, eu lembro muito bem que quando eu colocava o meu prato na Fundação Casa, naquele quadrado assim da cozinha, a cozinheira olhava para mim e falava assim: Vinícius, nunca se esqueça, porque eu lembro quando você chegou, você conhece a Bíblia, você conhece o que é certo. E aquilo era o trabalho do Espírito Santo. E aquilo me incomodava de tal maneira que depois que eu saí daquela Fundação Casa, fiquei 2 anos morando em mais de 40 lugares. É mesmo? Essa Fundação Casa é o que especificamente? Era a Fundação Casa Abrigo. Diferente de uma Fundação Casa em que de menores infratores ficam lá, presos mesmo. Fundação Casa Abrigo, a que eu fiquei, eu podia sair durante o dia. Uhum. Mas eu até digo, eu preferia ter ficado totalmente preso. Por poder sair, muitos ali entravam e saíam com tudo que é tipo de coisa. Então, eles, os internos, acabavam comandando toda a fundação. Olha só! E acabei me envolvendo de tal maneira que eu comecei a liderar ali também. Tudo que acontecia. Puxa vida, se tornou um líder pro lado negativo. Pro lado negativo. E que momento que foi isso? Quantos anos você tinha quando saiu de lá? Ali eu fiquei dos 15 aos 18 anos, até o momento que a diretora da fundação disse que o Estado de São Paulo não tinha mais nenhuma obrigação de ficar comigo, até porque eu já era maior de idade. Uhum. Foi quando eu juntei minhas coisas e saí daquela fundação, e eu lembro como se fosse hoje, aquele portão muito grande, e eu questionei a Deus: será que é hoje que eu vou passar minha primeira noite na rua? Olha Porque eu achei só. que era aos 8 anos. Uhum. E Deus sabe todas as coisas, e Ele permite até o ponto que nós realmente possamos suportar. E ali foi a minha primeira noite na rua. É mesmo, Vinícius? Você chegou, sabe então dizer, sentiu na pele o que significa passar uma noite sem ter para onde ir? Frio e fome. E isso ficou por muito tempo, até por questão de orgulho. Sempre fui muito orgulhoso. Então, uma coisa eu coloquei na cabeça, até para expectativa de vida, eu falei assim: não, eu vou mudar a minha história. Só que eu preciso conseguir isso sozinho, e se for, é eu e Deus. Olha só. De que forma, que caminho que Deus abriu para você não só sair dessa situação, para também você ter um encontro com Deus? Esse encontro com Deus foi aos 20 anos de idade, onde realmente mudou toda a minha vida, em que eu roguei, eu pedi insistentemente para Deus. E com um detalhe que nós temos muita dificuldade, eu digo por mim mesmo, que é com humildade. Naquele momento eu parei e fiz a seguinte oração, porque naquele momento eu tinha recebido uma proposta de emprego para ser promotor de baladas, promover as baladas, e eu iria receber na época, isso em 2012, R$4.000 fixo, e iria trabalhar 8 dias no mês, às sextas-feiras à noite e os sábados à noite. Eu teria que trabalhar só 8 dias no mês, ganhar R$4.000 fixos e teria que levar jovens para as baladas, que não é difícil hoje, é fácil. E no momento eu não tinha onde ficar e nem o que comer. Então eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu não saí de Tatuí, muito cedo perdi meu pai, me desliguei dos meus irmãos, depois me desliguei da minha mãe, caí num orfanato, depois perdi a minha mãe, depois fui parar numa Fundação Casa, depois da Fundação Casa ir morar na rua e chegar nesse momento em que eu sei que é o inimigo que está me dando essa proposta, porque ele sabe desse dom que eu tenho, de interferir nas vidas das pessoas, em liderar.
Então, Senhor, neste momento eu peço insistentemente, eu te rogo, atende a minha oração, porque hoje é terça-feira, maio de 2012, e quinta-feira eu preciso dar a resposta, porque sexta-feira começa a trabalhar. E naquele momento eu terminei a oração e o meu celular tocou. Quando tocou, a voz disse, Vinícius, eu perguntei quem gostaria, porque eu havia sofrendo muitas ameaças de morte, porque eu me desliguei de todo o tráfico. Então eu trocava de número direto. E aí a voz disse, Vinícius, eu falei assim, quem gostaria? É o Vinícius que está falando? Eu falei assim, quem é? Aqui é o pastor da Igreja Adventista, tesoureiro da Associação Paulista Sudoeste, que é a sede administrativa da Igreja Adventista, que cuida do interior do estado de São Paulo, e me falou, eu gostaria de falar com o Vinícius. Aí eu pensei, se é pastor, não vai querer me matar. Olha, e aí, que ponto. Aí eu disse, sou eu mesmo. Aí ele falou, aqui é o pastor, e eu gostaria de que, se possível, tu trouxesse a sua carteira de trabalho aqui amanhã, na associação. Aí eu simplesmente comecei a chorar e desligou o telefone. Mas antes eu até perguntei, mas o que? Eu não tenho muito tempo. Tem como você vir amanhã? E aí eu desliguei o telefone. Só para provar que era Deus mesmo respondendo sua oração. Vinícius, mas você tinha nessa época alguma ligação com a Igreja Adventista? Porque pelo que eu entendi, você havia tido, né, um encontro com uma família adventista, ficou um tempo, né, em um abrigo adventista, mas na sua infância. Isso. E depois você manteve contato com a igreja? Então, aos 12 anos, até no mesmo orfanato, eu cheguei a ser batizado. Mas quando eu cheguei na Fundação Casa, dos 15 até os 18, ou pode estender até os 20 anos, durante esses 5 anos, eu nunca deixei de ir à igreja. Olha só! Todos os finais de semana. E até levava aqueles que estavam na fundação. Por mais que às noites eu saísse, por mais que sexta-feira, às vezes eu saía, no sábado pela manhã eu estava na igreja, às vezes fedendo álcool, mas eu tinha certeza que eu tinha que estar ali. E em todo momento eu mantive essa ligação. E eu sabia que era o caminho certo, mas eu não conseguia ainda andar sozinho. Naquele dia, quando você recebeu aquela ligação e viu que Deus atendeu prontamente a sua oração, como que você entendeu aquilo dali, né? Que mensagem que você entendeu de Deus para você? Naquele momento eu tive a convicção de que Ele realmente ouvia as minhas orações. E eu tinha certeza que, olhando para trás toda a minha história, em que Ele mudaria essa história. Qual que era a proposta? No dia seguinte você esteve lá para falar com o pastor? Cheguei no dia seguinte, dia 25 de maio de 2012, entrei na associação para trabalhar e entrei... ele simplesmente falou que a vaga de emprego já era minha. Eu não questionei muito, porque era aquilo que eu tinha pedido para Deus, para trabalhar diretamente na obra, trabalhar diretamente com a igreja. E aí me colocaram para trabalhar na portaria, na segurança, à noite. E eu entendi que era aquilo que era para mim e fiquei trabalhando lá por muito tempo, até que eu questionei, Senhor, são 2 metros quadrados, estou com 20 anos e isso daqui, eu não consigo ficar muito tempo parado. E aí eu falei, Senhor, por favor, ouve a minha oração. Aí me chamaram e falaram, vamos mudar. Eu falei assim, que bom, você vai trabalhar na portaria de dia. Eu falei assim, nossa, mas essa mudança, eu falei assim, E o tempo foi passando, depois comecei fiz ali também o meu trabalho e entrei para o escritório e comecei a trabalhar dentro do escritório para a igreja. Olha só, com relação à sua caminhada com Deus, Vinícius, como que você descreve para a gente? Foi fácil para você se desvincular? Você estava passando por uma fase onde ainda tinha algumas amarras, algumas coisas te prendendo, né? De você sair daquela condição onde você estava para passar a trabalhar dentro do escritório, de uma sede administrativa, de uma igreja, que trabalhos que Deus fez no seu coração? Muitos. Desde trabalhando com contato com Ele. Eu não li a Bíblia. Até meus 20 anos, chegou um momento ali, entre os 15 aos 20 anos que eu fiquei na fundação e na rua, o que acontecia é que eu olhava e lia um verso da Bíblia por dia, ou às vezes um verso por semana. Então foi ali com o contato com a Bíblia, dentro daquela portaria,
12 horas, das 7 da noite às 7 da manhã, em que eu vi que realmente ele estava falando, tu não sai daqui enquanto você não tem um contato comigo. E ali eu olhava, não tinha o que fazer, tinha que ficar monitorando, e aí eu comecei a ler, e aí tomei gosto, e hoje o humor não é o mesmo se eu não tenho contato com a Bíblia. Que história maravilhosa. Louvado seja Deus pela sua história, Vinícius. Fico tão feliz de ouvir como Deus te transformou, como Deus te resgatou, teve cuidado, né, com a sua história, com a sua condição. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Meu abraço especial vai a Deus, a todas as pessoas que realmente fizeram parte dessa minha caminhada, desde o orfanato, a abrir as portas para que eu não ficasse por muito tempo na rua. E hoje, ao pastor Celestino, que abriu as portas para mim entrar trabalhar na igreja. E minha irmã Amanda e meu irmão Vitor. São tantas pessoas, né, que a gente deve. Fica até difícil, né, agradecer, assim, citar nomes. Você cobrado. Mas ficou claro que você realmente tem um coração agradecido e tem muitas pessoas, né, que tem um lugarzinho especial aí no seu coração. Fala pra gente, Vinícius, qual é um versículo da Bíblia que te dá força, que é especial para você? Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 9. Diz, 2 coisas te peço, Senhor, antes que eu morra. Primeiro, não me deixes mentir. Segundo, Senhor, afaste de mim a riqueza, porque eu estando rico, posso vir esquecer de onde eu saí. E afaste de mim a pobreza, para que eu não possa vir a roubar ou até mesmo envergonhar o teu nome. Dê somente o que for necessário para que eu possa viver para a honra e glória dele. Como que você relaciona esses versículos com a sua história? Eu vejo que realmente Deus muda constantemente, é uma mudança que não para, e é um sentimento de gratidão e de um plano que eu sei que Ele tem para a minha vida, mudando a vida de muitas outras pessoas. Amém. Muito obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão maravilhosa. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.